Eu esqueci meu óculos, eu acho que eu vou voltar ali, irmãos. Depois de um certo tempo, a gente não enxerga mais naturalmente, né? Então, vamos lá. Gostaria de ler com os irmãos o texto áureo e a verdade prática, antes da gente começar. Se alguém não tiver com a lição, é em Atos 13, 2, o texto áureo. Enquanto os irmãos vão encontrando aí, a gente já vai adiantar, porque a hora voa, irmãos. Né? Então, o texto diz assim: E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. E a verdade prática da lição, a resposta ao chamado do Espírito Santo, deve ser pronta e imediata. Né? Irmãos, se quiserem sentar, fiquem à vontade, por favor. Essa lição, irmãos, ela é mais ou menos a sequência da lição que eu acabei passando, né? Que foi a lição 8. Aí, a lição 9, ela é um parênteses, vamos dizer assim. Ela foge um pouquinho do relato, da história que Lucas está contando, né? Então, ele para um pouquinho, agora ele volta para continuar, né? Que lá o Espírito Santo está separando, agora ele já vem para separação dos irmãos, do Paulo e Barnabé, que vão fazer a missão de evangelização. Então, irmãos, a primeira viagem aqui, missionária de Paulo e Barnabé, ela descreve, o irmão já colocou, descreve o ato planejado da missão ao estrangeiro por representantes de uma igreja específica, porque até então, irmãos, todo mundo que saiu para pregar, se a gente for observar até agora que a gente tem lido, estavam fugindo da perseguição. Né? Os irmãos estavam fugindo da perseguição e iam pregando aonde iam passando. Agora não, é uma missão. É um grupo missionário saindo para fazer missão. É um grupo específico. Eles não são fruto de uma perseguição. Eles foram separados pelo Espírito Santo. Nós acabamos de ler aqui, né, em Atos 13, 2, separai-me agora, Barnabé, o Espírito Santo dizendo, né, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, agora não é mais a perseguição, né, os irmãos estão saindo numa missão. E a igreja envia esses irmãos. Então, é muito bom, né? Eu lembro muito dos irmãos saindo aqui da igreja, muitos anos atrás, para a missão. Muitos irmãos subiam aqui, recebiam a oração e saíam para a missão, né? Tinham seus chamados e saíram para vários países, saíram daqui dessa igreja. Né? Então, alguns irmãos que estão aqui também lembram disso. E aqui, naquela igreja, aquela igreja de Antioquia, que nós estudamos na aula retrasada, era uma igreja aberta, né, irmãos? Ela estava recebendo todos os gentios, né? Era uma igreja, uma obra para todos. Todos que chegavam lá não tinha problema, eram bem recebidos. E nessa igreja também tinha profetas, tinha mestres, mas tinha algo mais importante, ela era guiada pelo Espírito Santo. Nós vamos ver, irmãos, que a obra sem o Espírito Santo não é obra, é uma coisa nossa. E se é uma coisa nossa, não tem valor. Então, nada que a gente vai fazer sem a orientação do Espírito Santo, nós estamos fazendo o nosso próprio querer.
Eu vou fugir um pouquinho aqui da lição, mas não tanto, viu, irmãos? É que eu acho assim, nós temos a oportunidade de estudar 3 capítulos. É resumido, porque a hora é muito curta. Mas é importante a gente entender passo a passo, para a gente poder compreender o restante do relato de Lucas nos próximos capítulos, né? Então, aqui vai ser de 13 a 15. É grande, mas vamos tentar fazer nesse pequeno tempo. Irmãos, o Espírito Santo, então, se manifesta a uma igreja na palavra. O que nós vimos na aula retrasada? Que lá em Antioquia era uma igreja que observava a palavra de Deus. Era uma igreja que estudava, estudiosa da palavra de Deus. Era uma igreja que orava e era uma igreja que jejuava, né? Que buscava a Deus. Então fica aqui para nós um alerta, né? Não podemos fazer a obra de Deus sem a direção do Espírito Santo. Não é, irmãos? Sem o Espírito Santo, nós não vamos nem na esquina, né? Vamos aí, acontece alguma coisa, a gente está por nossa conta e risco. Então, a igreja tem que ser guiada pelo Espírito Santo. Nós vamos vendo aqui ao longo do texto, que lá nessa igreja, para a gente só consolidar como ela realmente é uma igreja diversificada, né? Tinham irmãos de todas as nacionalidades. Ela até cita que dentro dos seus líderes, 5 líderes, e a gente vai ver bem diversificado esses líderes, né? Barnabé, ele era de Chipre, então ele era grego. Simão, chamado Níger. Níger aqui, alguns traduzem como pele escura, provavelmente da África. A palavra Níger quer dizer que como se a pele fosse escura. Então, provavelmente da África. Né? Lúcio de Cirene. O Manaém diz que ele estava ligado à corte. Alguns dizem que ele era irmão, assim, no sentido de irmão de leite, como fazia antigamente, de Herodes. Então, ele estava ligado à corte. E Saulo, judeu de Tarso. Então, tinha ali nos líderes gente de vários lugares. Do judeu ao grego, ao de Cirene, ao de outros lugares, que aqui é o Níger, a gente não sabe exatamente onde é. Mas era uma igreja bem diversificada. Tinha gente de todos os lugares, né? Então, aqui a gente vai ver que depois da despedida aqui, Lucas começa a relatar que Paulo e Barnabé desceram para a Seleucia. Aqui dá até para a gente dar uma olhadinha antes acho que essa aqui não apresenta muito, mas de Antioquia, ele vai para Seleucia, que é no porto aqui, ainda ali perto de Antioquia mesmo. Acho que eu tenho um outro mapa que vai mostrar melhor. Mas, acho que a próxima é da Seleucia, né? Aqui, então essa obra é uma obra gloriosa, né? A primeira viagem missionária de Paulo, como eu já disse, ela é um ato planejado, né? A missão estrangeira. Ela não eles não estão sendo perseguidos ali e fugindo e por isso estão pregando. Não, foram enviados pelo Espírito Santo. Pode ser o próximo, irmão. Aqui eu acho que dá para ver melhor. Apesar que está um pouco escuro ali, eles estão ali, ó, bem em cima, ali é a Seleucia. Então a Seleucia era um porto situado a cerca de 25 quilômetros só de Antioquia. Então é pertinho. E dali eles vão pegar, então, um navio para ir para Chipre. Pode ver para mim, irmão? Próximo? Isso. Então, a Seleucia, a gente não tem... algumas cidades, irmãos, mudaram de nome. Algumas cidades não existem mais. Então, tem mais, são ruínas algumas. Então, a gente fala cidade, parece só um monumento, mas é o que sobrou, às vezes, da cidade. Tá? Então, aqui eles vão para Seleucia, que hoje, essa cidade fica na Turquia, e ela chama Samandag. Acho que é a próxima, irmão. Hoje é uma cidade moderna, tá? Com bastante litoral, porque, né, dali que saíram os navios. E de lá, irmãos, eles vão para Chipre. E em Chipre, eles vão para Salamina.
que é a próxima, irmão. Isso. Tá? Hoje tem um pouco do restante do porto e é uma cidade na Grécia. Naquela época era uma cidade-estado, dominada por Roma, né? Era uma cidade portuária a leste de Chipre. É uma cidade meio famosa, se a gente prestar atenção um pouquinho na história. Ela teve uma batalha bem conhecida. Às vezes as pessoas veem as coisas e não prestam muita atenção. Mas é a famosa Batalha de Salamina, entre o rei Xerxes e o, do lado grego, Temístocles, em 480 a.C. Até fizeram um filme aí, que alguns assistiram. Eu não vi, mas eu fui verificar. Chama 300 Ascensão, que fala da Batalha de Salamina. Então, é um lugar que é muito conhecido na história. Isso bem antes, né, dos irmãos chegarem lá. Só para curiosidade mesmo, que às vezes a gente vê e não presta muita atenção, né? Então, hoje, essa cidade, ela chama Famagusta. Tá? Ela era um centro comercial, né, quando ela era Salamina, um centro comercial, onde os mercadores da Cilícia, Síria, Fenícia e Egito vendiam ali seus produtos, azeite, vinho, grãos. Então, os irmãos estão viajando, é uma ilha, Chipre é uma ilha. E eles vão viajar, e vão viajar a ilha toda, e vão chegar a Pafos. Acho que eu tenho uma foto. Isso. Lá vai acontecer alguma coisa muito interessante em Pafos. Então, Pafos era uma cidade famosa por um templo que existia lá, que era um templo dedicado a Afrodite, ou Vênus. Ela era conhecida como deusa do amor e da beleza. Então, irmão, portanto, era um lugar sinônimo de moralidade, de luxúria, né? Tinha aquelas prostitutas cultuais, né? Tinha uma série de coisas que os irmãos tinham que enfrentar ali. Além de pregar, levar a palavra de Deus, a cidade era uma cidade complicada. As cidades todas, naquela época, como hoje, né? Não muda. O que mudou foi só o estilo, né? Se a gente for ver, a idolatria persiste, né? Mudou só os nomes dos deuses, vamos dizer assim, mas a idolatria persiste, infelizmente. Mas eles chegaram naquela cidade que tinha essa adoração a essa deusa chamada Afrodite. Então, era uma cidade que era um centro administrativo, religioso da ilha de Chipre. Mas era uma coisa interessante, ela também, lá residia uma pessoa muito importante, no local, que era o procônsul, um procônsul romano. Então, Deus vai operar ali poderosamente naquela cidade. A gente já vai ver as coisas a começarem a acontecer. Até então, são só os relatos, né? Entrou no navio, atravessou, foi. Agora nós vamos ver Deus operando. Então, naquela cidade residia o procônsul chamado Sérgio Paulo. Ele tinha um mágico particular, que era um judeu chamado Bar Jesus, ou Elimas, que era o seu nome semítico. Ele, pode deixar aí mesmo, que agora não tem foto. Ele tinha esse mágico particular. A gente pode comparar esse mágico particular como hoje os grandes, famosos, têm seus astrólogos, seus adivinhos, seus videntes, é a mesma coisa. Você fala assim, mas naquela época tinha isso, hoje não tem? Tem. Né? A gente não vê os famosos falando que vai buscar isso, vai buscar aquilo. A palavra de Deus ninguém quer, né? Observar a Bíblia, infelizmente, a gente não vê ninguém relatando. A gente vê relatando, porque eu fui ver o meu vidente, porque eu vi meu astrólogo, o que é uma pena, né, irmãos? Mas acontecia isso também naquela época. Então, esse procônsul, Sérgio Paulo, tinha esse mágico particular. E esse homem começou a perseguir, porque ele viu que o procônsul estava interessado na palavra de Deus, estava interessado no que Paulo estava dizendo, Paulo e Barnabé.
Então, ele demonstrou muito interesse, e esse homem se opôs a Barnabé e Paulo. Provavelmente preocupado em perder seu emprego, né? Porque se o procônsul se convertesse, não ia precisar de mágico, né? E aí, uma coisa interessante, né? O nome semítico dele, Elimas, quer dizer feiticeiro. Que coisa terrível, né? Você andar com um feiticeiro do seu lado. Mas, graças a Deus, que o Senhor estava operando no coração desse homem, porque ele teve interesse, né, em ouvir a palavra de Deus. Então, ele começa a perseguir Paulo. Ao ponto, foi tão sério o negócio, que Paulo chamou ele de filho de Satanás. Porque Bar Jesus, que era o nome dele, de judeu, queria dizer filho da salvação. Mas de salvação ali não tinha nada, né? Então, Paulo chama ele de filho de Satanás, né? E declara que a mão do Senhor estava contra ele e que ele ficaria cego por algum tempo. E isso acontece. E quando o procônsul vê isso, ele fica impressionado. E ele crê. Então, o Senhor opera através até desse feiticeiro, né? Que quis impedir, o Senhor colocou a mão nele e ele, por causa disso, o procônsul fica impressionado e crê que realmente o que os irmãos estão falando é a verdade. Então, o Senhor opera de maneiras variadas, em lugares variados. Então, irmão, por isso que a gente começou dizendo, né, que a igreja tem que ser guiada, que os irmãos, que nós, qualquer um de nós tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Vocês imaginam se eles tivessem saído assim, vamos fazer ali uma visita a Chipre por vontade própria? Esse feiticeiro teria feito uma situação com eles ali. Mas como eles foram enviados pelo Espírito Santo, então o Senhor estava com eles. E a obra foi realizada. Então essa é a parte interessante que acontece ali em Pafos. Eu achei muito importante isso. E outra coisa que acontece interessante ali, também, logo nessa sequência, é que Paulo deixa de usar o seu nome hebraico, que é Saulo, e passa a usar o seu nome grego, Paulo. E também a liderança passa a ser dele, porque até então era Barnabé e Saulo. Agora nós vamos ver daqui para frente Paulo pregando, Paulo sendo apedrejado, Paulo. Claro que Barnabé estava junto, mas nós vamos ver os relatos aparecendo Paulo. Então ele é o início da liderança de Paulo na obra missionária. Dali, irmãos, de Pafos, eles foram para Perge, que é a próxima cidade. E lá acontece só uma coisa interessante, que João Marcos, que estava acompanhando eles, que era primo de Barnabé, desistiu da viagem e voltou para Jerusalém. Isso vai dar um probleminha mais na frente, mas depois tudo vai ser resolvido. Tá? E eles continuam, então, a viagem até Antioquia da Pisídia, que é a próxima. Também é o que eu falei para os irmãos, né, irmãos? As margens são bem ruins, porque são só do que sobrou, né? Às vezes, de algumas cidades, algumas estruturas. Então, essa Antioquia que nós vimos antes, que eles estavam, era a Antioquia da Síria. Agora eles estão na Antioquia da Pisídia, que é um pouco mais ao norte. Tá? Já andaram, olha, já atravessaram, já foram, né, para Perge, já foram a Pafos, Perge, agora já estão indo para Antioquia da Pisídia, que era chamada província da Galácia. Essa cidade era lar de gregos, frígios, romanos, judeus. Então era um campo bem propício, né, irmãos, para pregar a palavra. Tinha variados grupos de pessoas. E a igreja era uma igreja que recebia todos. Então, um campo bem vasto para se pregar a palavra. E lá eles foram convidados, irmãos, a dar uma palavra de exortação ao povo na sinagoga. Porque nós vamos ver, irmãos, que Paulo sempre começa pregando nas sinagogas. Ele chega, vai nas sinagogas. Ele e Barnabé vão nas sinagogas para pregar
Começando por lá, primeiro o judeu, depois o grego. Não, mas ele sempre começa dando a oportunidade. Em algum lugar aqui nós vamos ver que os judeus não querem. Então não quer? Então vou passar para os gentios. Foi dada a oportunidade. Não quiseram? Aqueles que quiseram aproveitaram. Quem não quis, é dado aos gentios então. Então, eles são convidados para dar uma palavra de exortação ao povo. E nesse sermão, Paulo faz uma síntese da história de Israel. Passa pelos profetas, pelos juízes, pelos reis Saul e Davi. E ele vai falar também, para poder introduzir, né, a vinda do Senhor Jesus. Então, ele vai falar da vida, da morte e da ressurreição de Cristo, lá para eles. Né? E vai ressaltar que a ressurreição de Cristo, toda essa obra do Calvário, e era o núcleo do evangelho que ele estava anunciando. Que é por meio de Jesus, e não mediante a lei de Moisés, que eles teriam a remissão dos pecados e a justificação. Aí a gente vai começar a ver essa palavra justificação a partir daí. Depois, nas cartas de Paulo, nós vamos ver bastante estudo sobre isso. Né? Então, nós começamos a ver a primeira vez, falando da justificação, nessa passagem. Mas ele faz um alerta. Se os irmãos leram aí o texto antes de vir, ele faz um alerta, né? Para o perigo aí de se desprezar a mensagem da salvação. Infelizmente, né, irmãos? Hoje, muitos estão desprezando essa mensagem da salvação. Muitas vezes você fala, as pessoas falam assim, mas eu já sou. Mas eu já conheço. Mas eu já... Não é só conhecer, né, irmãos? É ter a experiência da conversão. É ter a experiência com o Senhor. É muito mais do que só conhecer. É como o pastor falou outro dia, né? É ser convertido e convencido. Acho que foi no domingo passado, né? Ser convencido é fácil. Ser convertido precisa do Espírito Santo na nossa vida. E ser convencido, eu posso ser convencido de um monte de coisa. Mas ser convertido é eu estar caminhando para o abismo. E o que é a conversão? É mudança. Agora, Deus está lá e eu estava indo no sentido contrário. Totalmente contrário. Para o inferno. E quando eu encontro com Jesus, eu me converto, eu mudo de posição. E aí eu estou voltando para Deus. Né? Porque o homem estava com Deus. Ele era, lá no Jardim do Éden, antes da queda. Mas depois que houve a queda, o homem começou a se afastar de Deus, caminhando para o inferno. Então, quando a gente encontra com Jesus, o que a gente faz? Muda de caminho e está voltando para Deus. Então, irmãos, é glória a Deus mesmo. Graças a Deus que o Senhor nos deu essa possibilidade. Porque nós todos estávamos condenados. Todos. Não havia um justo sequer. Nenhum. Então, ele está alertando aqui os irmãos lá que estavam ouvindo a exortação a não desprezarem a mensagem da salvação. Mas, infelizmente, né, irmãos, muitos desprezam. O impacto dessa mensagem foi tão grande que no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu lá para ouvir a palavra de Deus. Foi uma benção, né, irmãos? Que maravilha, né? Que graças a Deus, quase toda a cidade se reuniu ali para ouvir a palavra de Deus. Mas isso aí provocou o quê? A inveja daqueles judeus que queriam que a igreja, que os irmãos, né, que vinham trazendo aquilo dos judaizantes desde lá do começo, né? Pedro teve problema lá quando foi pregar para os gentios, ali com Cornélio. Teve que se explicar em Jerusalém por causa deles. E agora
começa a perseguição. Esses irmãos estão perseguindo Paulo e Barnabé. Eles vão perseguir o tempo todo. Então, provocou essa inveja. Então, quando Paulo pregava, eles blasfemavam e contradiziam o que Paulo dizia. Olha que gente petulante. Né? Tinha petulância de contradizer. E Paulo e Barnabé, vendo que os judeus rejeitavam a vida eterna, eles se voltaram então para os gentios. E muitos se alegraram e glorificaram a Deus pela palavra do Senhor, por essa oportunidade. Então, irmãos, mas eles não ficaram só nisso não, viu? Eles manipularam as mulheres piedosas da alta sociedade e algumas autoridades locais para perseguir os irmãos, né? Então, eles perseguiram os irmãos e expulsaram eles da cidade. Então, é uma perseguição bem... Agora está declarado mesmo a perseguição, né? Aí, não tem problema, a viagem era longa. Então, os irmãos foram para a cidade de Icônio, que hoje é Cônia, chamada de Cônia. É uma cidade bem grande, eu estive lá. É uma cidade bem grande, só que a gente acaba não vendo tudo, né? Nós acabamos indo num local só específico, então eu não vi muito da cidade, mas aqui diz que ela fica a cerca de 145 quilômetros a leste da Antioquia, e era um centro comercial que servia às comunidades agrícolas da área. E lá falaram com grande poder na sinagoga, que uma grande multidão de judeus e gregos creram no Senhor. E o Senhor confirmava com sinais e prodígios. Não diz quais são os sinais e prodígios, mas mais um pouquinho para frente, em outra cidade, nós vamos ver a cura de uma pessoa. Mais sinais e prodígios, provavelmente, poderiam ser curas também, né? Ou outras coisas que aconteciam. Aqui diz que são sinais e prodígios. E vendo que a cidade, então, irmãos, acabou ficando um pouco dividida. Porque esses irmãos, esses perseguidores, eles eram bem enfáticos, né? Eles perseguiam mesmo. Então, eles aqui, já tinham feito lá, né? As mulheres, as autoridades, perseguirem eles lá na outra cidade, e aqui não foi diferente. Tá? Eles acabaram fazendo com que a cidade ficasse dividida, os irmãos ficassem divididos entre os que apoiavam Paulo e Barnabé e os que eram contra. Então, houve uma divisão, uma coisa tão grande, que eles fizeram uma conspiração para maltratar e apedrejar Paulo e Barnabé. Né? Só que o Senhor revelou para eles, desta vez, e eles, usando de prudência, fugiram para outras cidades. Mas antes, irmãos, eu queria falar uma coisa interessante. Uma coisa que eu já comentei com alguns irmãos, e é uma coisa que a gente passa quando a gente vai no local onde é o berço da igreja, né? Porque a igreja nasceu lá em Jerusalém. Mas ela, para os gentios, a gente vai ver que é Antioquia, começa ali. Né? A obra mesmo, os irmãos estão pregando lá em Jerusalém. Estão fazendo a obra lá. Mas a Antioquia agora é a Ásia Menor que está dominando. A gente está vendo aqui Paulo trabalhando, os irmãos da igreja trabalhando incessantemente. Então, a gente vai ver essa região toda, essas cidades todas que Paulo vai passar, e ele vai fazer a primeira, a segunda, a terceira, a quarta viagem missionária, várias cidades ele vai levar a palavra de Deus. Vai passar por várias situações. Então, a gente vai ver que na Ásia Menor, que a gente vai sempre achar na Bíblia, é a Turquia hoje. Basicamente, a Turquia, a Grécia, mas a gente vai ver muitos locais localizados na Turquia. E uma coisa que a gente fica muito triste quando chega lá, é você ver o berço do Evangelho, praticamente nas igrejas nascendo ali, a igreja nascendo ali, e hoje é um país muçulmano, irmãos. Você não vê uma igreja. Você não vê nem igreja católica. Você só vê mesquita, para todos os lados. Nada contra. Mas a gente fica triste de saber, né, que a igreja nasceu ali.
quantas igrejas maravilhosas, Éfeso, né? A gente vai ver, está ali, a cidade, o que sobrou dela, o que Paulo fez. E aí você vai num local onde você não vê nem vestígio. Então é muito triste. Então nessa cidade tem uma coisa que é idolatria mesmo, né? Eu não vejo como outra coisa, não. Tem um museu lá, tinha uns místicos, uma coisa meio misturada com muçulmano, eu não entendo muito bem isso, mas místico para mim, não sei se eles aceitam essas coisas, mas você vê muito muçulmano indo lá. Então é um museu que chama Museu Mevlana. É um museu, tem uma entrada, parece até eles lavam o pé ali, como se fosse entrar numa mesquita. E aí, ali dentro é a entrada do museu. Não dá para enxergar muito bem, mas esse místico, Sufi, ele chamava Jamal, um monte de nome, Rumi. E ele é conhecido, seus seguidores são conhecidos por aqueles homens que colocam um turbante branco, uma roupa branca, que fica se rodopiando. Então, eles são chamados de derviches rodopiantes. Então, é um museu. Acho que tem uma outra foto. Ah, está aqui. Aqui eles ficam... Acho que os irmãos já devem ter visto na televisão. E ali, irmãos, vem gente de todos os lugares para visitar isso. Então, tem um museu. E dentro desse museu tem essa parte também que fica umas estátuas, assim, como se fossem uns bonecos, com essa representação. Mas a cidade, ela é voltada para isso. Tem muito eles seguem, eu não sei se é adoração, como eu chamaria isso, porque eu não entrei nesses detalhes lá. Mas fica lá em Cônia. Então, é muito triste você ver, né? Aqui a gente vê peregrinação a algumas cidades, né? Lá é peregrinação também. Porque chega onde para ver essas coisas. Né? Então, o museu é muito interessante, mas lá não é só o museu, é um mausoléu também. Então, é uma adoração a essa pessoa. E vão lá, e entram, e visitam tudo, e vão embora, como a gente faz também, mas não é só o museu. Assim, você vê caravanas e caravanas chegando. É um lugar para eles de um certo cultuar, né? Vamos dizer assim. Então, é muito triste. Mas é apenas um adendo. Aí eles vão sair dali, né, que tem essa perseguição, eles ficam sabendo da trama, para apedrejar Paulo e Barnabé, e então eles vão fugir para Listra e Derbe. Mais uma foto do museu. Aqui. Então, eles vão fugir. Eles estão ali, em Icônio, aí eles vão para Listra e Derbe. Parece que nós estamos fazendo... Parece assim, muita cidade e tal, mas é o que aconteceu. Eu acho que é interessante a gente aprender também. Porque, às vezes a gente lê tão rápido a Bíblia que a gente não presta muita atenção nesses detalhes. Hoje nós estamos numa aula, não é uma pregação. Né? Pregação eu deixo para os irmãos, que eu nem sei fazer. Mas aqui é uma aula mesmo para a gente conhecer um pouquinho mais do que aconteceu, para quando a gente for ler a palavra de Deus, a gente entender um pouquinho melhor. Eu acho que a imagem também ajuda bastante a gente. Quando a gente está fazendo, os irmãos estiverem lendo a palavra de Deus, uma sugestão. É interessante, a gente está com, eu sempre falo isso para as irmãs, estarmos com um dicionário na mão, né, irmãs? Sempre falo isso. Porque tem palavras que a gente não sabe o que é. Então, é interessante a gente pesquisar, para a gente saber o que o irmão está falando, verdadeiramente. E se a gente puder parar, hoje tem tanta tecnologia, né? Quase todo mundo tem um celular, pode entrar na internet, dá uma pesquisada naquela cidade, dá uma pesquisada naquela situação. Isso esclarece a mente da gente. Nossa, fica tão melhor para você entender as coisas. Apenas uma dica, viu, irmãs? Mas, então, quando eles chegaram, eles saíram ali dessa cidade, por causa dessa perseguição, né? Uma coisa interessante, só um adendo. Quando o céu, irmão, se manifesta, o inferno enfurece, né? A palavra estava chegando às pessoas. As pessoas estavam aceitando a Jesus como Salvador. E isso estava enfurecendo o inferno. Então, vamos perseguir esses dois aí, né? Que estão levando a palavra de Deus. Não vamos permitir, não. E a perseguição estava só no começo. Paulo vai ser muito perseguido. Mas
graças a Deus que o Senhor, através dele, levou a palavra dele, e outros, né, não foi só dele, de outros, a palavra para o mundo conhecido da época. O mundo todo da época conhecido foi evangelizado. E, voltando aqui, eles chegam então em Listra. Pode ser, irmão? Acho que eu tenho uma foto. Aqui, olha, não sobrou muita coisa. É uma cidade que parece aquela cidade da Capadócia, né? Que tem muito lá nessa região. É engraçado a gente pensar que as pessoas moram numa caverna, mas moram. Eu vi muito isso, eu vi uma cidade inteira de cavernas. Elas são todas compridinhas assim, parecem... lá eles falam que é tipo chapéu de bruxa, né? Que é aquele compridinho assim. E você olha lá dentro das casas, as pessoas moram lá dentro. Tem sofá, tem tudo que uma casa tem. Só que como é pequeno às vezes, aí tem andares. É muito interessante você olhar e ver um negócio desse. Porque a gente não tem ideia disso, né? Mas eles aproveitam o que tem, muitos lugares. Então aqui pelo jeito tinha, porque a foto que eu achei foi essa daí. Com certeza havia cidade maior, é que eles usavam também esse sistema para morar, tá? Então lá vai acontecer um milagre. Um homem aleijado, paralítico desde o nascimento, ele ouve a palavra e ele tem fé para ser curado. Paulo vê que ele tem fé para ser curado. Então, imediatamente ele é curado. E isso, irmãos, a multidão fica enlouquecida quando vê isso. Não estava acostumado a ver milagres, né? E quando eles veem isso, eles ficam tão pressionados que eles acham que Paulo e Barnabé são deuses, porque eles eram povos que idolatravam vários deuses. É isso que a gente tem que ter em mente, né? Então, eles acham que os deuses deles lá vieram à terra para beneficiá-los. Então, eles começam, eles já estavam indo mesmo levar os seus sacrifícios lá para os deuses, aí eles resolvem já entregar o sacrifício para Paulo e Barnabé. Imagina que situação difícil, né, para os dois. Mas até a palavra diz que Barnabé eles chamaram de Zeus e que Paulo eles chamaram de Hermes. Um pequeno detalhe, o deus chamado Zeus era o deus padroeiro da cidade. Então, vocês imaginam a importância que ele tinha para a cidade. E Barnabé, então eles chamaram de Zeus. E Paulo, que falava, eles chamaram de Hermes. Olha que situação difícil, né? Estavam indo levar o sacrifício lá para esses deuses, acharam que os dois já eram deuses, porque tinha realizado o milagre e já resolve entregar o sacrifício ali mesmo. E foram, situação difícil. Os irmãos rasgam suas roupas em sinal de humilhação, de não aceitar o sacrifício, e para o que eles estão fazendo. E Paulo diz, olha, nós somos homens iguais a vocês. Não façam isso. E ali, nessa oportunidade, ele aproveita essa ocasião, né, que já pararam mesmo, e prega o evangelho para eles. Exortando eles a abandonar essas crenças vãs aí, né? E colocarem a sua confiança no Deus, Criador do céu, da terra, o Deus da providência. Mas, muitos ali, com certeza, né, acharam que os deuses estavam vindo. Só que não, né, irmãos? Então, irmãos, lá na Antioquia, aí vamos voltar aqui, Antioquia da Psídia. Paulo prega sobre o Antigo Testamento, a sua história, profecias e leis. Lá, aconteceu isso, lá. Aqui em Listra, naquela hora que ele vai pregar para essa população, esse povo não conhecia a Bíblia. Não fala que ele pregou lá na sinagoga, que ele sempre fazia isso, né? Ele sempre chegava e pregava na sinagoga. Ali não, eles foram pegos de surpresa. Então, ele sempre pregava a história de Israel, profecias, a lei. Mas ali ele teve que mudar um pouco a abordagem, porque ele estava no meio de um povo que não conhecia as Escrituras. Às vezes a gente também tem. A gente acha que todo mundo conhece a Bíblia, né, irmãos?
e não conhece. Às vezes você começa a falar das passagens bíblicas para uma pessoa e ela não sabe o que você está falando. Então, às vezes, a gente tem que mudar a abordagem, senão a gente não vai conseguir que o nosso ouvinte nos entenda. E ali eles tiveram que fazer isso, né? Eles não conheciam as Escrituras, então ele começa a falar do mundo natural que eles conheciam e podiam ver. Então, houve ali a necessidade de mudança de abordagem. Eu imagino mesmo, todos ali tentando entregar aquele sacrifício, entendendo só de deuses pagãos, e Paulo aproveita a oportunidade, então, para falar a mensagem de uma forma um pouco diferente do que ele fazia. Mas isso despertou a oposição dos judeus lá de Antioquia, lá de Icônio, que estava seguindo eles, né? E tomados de inveja, resolveram então instigar a multidão contra Paulo e Barnabé. Mas aqui diz que Paulo, para apedrejar Paulo, eles apedrejaram mesmo. E arrastaram para fora da cidade. Olha para vocês verem. Da euforia de colocar um sacrifício, já estão apedrejando Paulo. Então a coisa muda, hein? As coisas mudam de repente. Então aqueles que estavam seguindo Paulo desde de Antioquia, de Icônio, de outras cidades, eles conseguiram fazer a multidão mudar de opinião. E a multidão, então, resolve apedrejar Paulo. E eles apedrejam, sem dó e sem piedade. Então, graças a Deus, pela providência divina, ele não morreu, se recuperou das suas feridas, e aí eles vão para Derbe. Lá em Derbe, eles pregam as boas novas e fazem muitos discípulos. E de lá, irmãos, eles resolvem voltar para todas aquelas cidades que eles passaram, pode passar para o próximo, para chegar em Antioquia da Síria. E aí, irmãos, tem o capítulo 15, todo isso nós já fizemos o 13 e o 14, hein? Parece que não, mas já conseguimos. E lá no capítulo 15, nós vamos ver que os judaizantes ainda estavam, né, lutando para que os irmãos, que os novos irmãos, vivessem uma vida de judeu. Né? Aqui no capítulo 15, no verso 1, diz que alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Né? Então, eles estavam pregando uma coisa totalmente diferente do que Paulo vinha trazendo e do que realmente é o Evangelho. Eles estavam colocando um obstáculo. Para ser cristão, tinha que ser judeu primeiro. Mas o que é isso? Né? O véu já tinha sido rasgado, o sacrifício feito, a graça instaurada. História é essa de voltar para o judaísmo? História é essa de, para ser cristão, tinha que ser judeu primeiro? Né? Então, isso causou muita discussão, muita contenda. É turminha que não desiste, né, irmão? Esses judaizantes. Aqui foi a decisão do concílio. Mas pode deixar aí mesmo, irmão. Eu vou só contar para os irmãos o que aconteceu. Os irmãos já leram, mas para a gente poder finalizar. Então, esses irmãos, eles ensinavam que a fé em Cristo Jesus não era suficiente para a salvação. Que coisa perigosa, né, irmãos? Não era suficiente. E que eles teriam primeiro que se converter a judeu e depois para se tornarem cristãos. Gerou, então, essa grande discussão. Por quê? Porque os irmãos... o problema era a possibilidade ou não dos gentios serem salvos mediante a fé. Pela graça, sem a necessidade de cumprir a lei mosaica. Quer dizer, para eles, isso aí não era pouco. Como assim? Serem salvos mediante a fé?
pela graça, sem necessidade de cumprir a lei de Moisés. Mas está muito fácil esse negócio para eles. Irmãos, o sacrifício já tinha sido feito. Jesus morreu por nós. O pecado não poderia ser pago pelo homem, né? Esse sacrifício não poderia ser feito por nós. Só Jesus poderia fazer. E ele já tinha feito. Agora esses homens estavam criando situações difíceis para os gentios, né? Eles estavam anulando toda a obra suficiente de Cristo para a salvação. E, de uma certa forma, destruindo a igreja, né, irmãos? Porque imagina se isso fica, a igreja não tinha razão de existir. Ia ser mais uma coisa dentro do judaísmo. E hoje em dia a gente vê tanta gente aí, né, querendo trazer algumas coisas do judaísmo para a igreja. É vestimenta, que a gente vê por aí na televisão, né, às vezes. É vestimenta, é rituais. Mas cuidado, né, irmãos? Olha os desejos de ser primeiro judeu para depois ser cristão. O Senhor nos proteja dessas coisas, né, irmãos, que tem por aí. E, então, depois de muita discussão, irmãos, é feita uma reunião para decidir, uma reunião dos líderes da igreja em Jerusalém, porque o negócio foi sério. Foi uma discussão, uma contenda séria. Paulo e Barnabé tiveram que enfrentar para defender a verdade. Eles lá na igreja de Antioquia. Mas isso aí ficou tão sério que teve que ser levado a Jerusalém para resolver. Então lá foi reunido os líderes da igreja para decidir a respeito. Então instalaram-se o concílio. Lá no concílio foi falado, Pedro falou, que era o apóstolo, líder, né, era um líder. Barnabé e Paulo também deram seu testemunho, enfatizando os sinais e as maravilhas que Deus fez entre os gentios. E Tiago, que era um grande líder na igreja de Jerusalém, Tiago, o irmão de Jesus. Tá? Tem vários Tiagos, mas esse é o Tiago, irmão de Jesus. Então, ele foi o moderador desta assembleia. E depois de ouvir todos esses relatos, junto com a liderança da igreja, eles admitiram que os gentios na igreja estavam de acordo com as Escrituras. Era plano de Deus que os gentios fossem alcançados. E não era possível esse jugo todo para eles. Ou para nós, né? Para eles, lá no concílio. Então, foi julgado que os gentios estavam desobrigados da circuncisão, que era uma coisa que eles queriam, que era o ato, né, que representava o mais forte do judaísmo, que o cara era judeu. Então, desobrigados da circuncisão como ato necessário para a salvação. Isso não era necessário. E também que deveriam se abster de algumas comidas, de algumas coisas, né? Comidas contaminadas por ídolos, imoralidade sexual, carne de animais sufocados e do sangue. Essas coisas, irmãos, abster foi mais para poder ter comunhão com os judeus, porque isso aí feria eles, né? Paulo vai falar isso, se comer a carne dedicada a ídolos está dando problema com o seu irmão, não coma. Se alguma coisa faz com o seu irmão mais fraco na fé possa se desviar, não faça. Isso não era o que ia levar para o céu ou não, mas era para poder ter uma comunhão. Então fica decidido, essa decisão foi unânime, tomada pelos apóstolos, pelos presbíteros e também pela igreja. E contou com a aprovação do Espírito Santo, né? Que aqui, eu acho que está até aqui, não. Tem mais, irmão? Tem mais algum? Não, né? Não. Então volta só nele para mim, fazer um favor. Que lá em 15:28 vai aparecer o Espírito Santo, Tiago falando, né? Que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Aquela decisão pareceu tão bem ao Espírito Santo e a eles também. Então, é lá em 15:28, em Atos 15:28. Irmãos, fica aqui um pensamento para nós.
que eu comecei falando isso, vou terminar falando isso. Como é importante quando a igreja se coloca totalmente dependente do Espírito Santo. Irmãos, Ele é o nosso guia. Ele é o nosso consolador. Não foi o que Jesus disse? Que Ele ia para o Pai, mas que iria o nosso consolador. Então, irmãos, a igreja, nós precisamos estar guiados pelo Espírito Santo. Tudo que nós vamos fazer na vida, irmãos, tudo que nós vamos fazer na vida. Chama o Espírito Santo, Senhor, devo fazer isso, não devo? O que o Senhor me aconselha? Vamos saindo fazendo da nossa própria cabeça, irmãos. Porque a possibilidade da gente quebrar a cabeça é muito grande. Não só a igreja, como todos os irmãos, mas a igreja, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, o Espírito Santo não age à parte da igreja, mas ele age em sintonia com ela. Não podemos fazer a obra de Deus e nada sem a direção do Espírito Santo. Em João 16:8, para finalizar, diz que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, a nossa obrigação é levar a palavra. Convencimento fica para o Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê força para continuarmos na sua presença e que possamos estudar cada vez mais a sua palavra, irmãos, que é muito gostoso aprender cada vez mais para a gente saber o porquê, né? E por que o Senhor age dessa forma, porque o Senhor quer que a gente viva uma vida na sua presença, todos que os irmãos passaram, é muito interessante. Então, eu recomendo aos irmãos, leia a Bíblia, leia todos os dias, leia, não se canse de ler, porque ela é uma palavra viva e eficaz. Então, toda vez que você lê, mesmo que você já leu aquela passagem 200 vezes, ela vai falar com você, porque ela fala comigo. Então, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Desculpa passar uns minutinhos a mais. Eu entrego, então, aqui para o pastor e agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo.